Fala pessoal, aqui é o Yuri de Itaí, fundador da LeanVC, host do podcast A Jornada do Sebrae Startups. E mais um episódio especial gravado durante o Web Summit com um empreendedor que eu admiro muito, acompanho tem bastante tempo, é um cara diferente, bastante energia, que é o Marcelo Lombardo, CEO da OMI. Obrigado, cara. Oi, Yuri. Prazer estar aqui com você hoje. Obrigado por estar aqui. E nós vamos fazer uma conversa boa, falando um pouco da história do Marcelo, mas também da loucura que é tocar a OMI, do crescimento absurdo que eles nos últimos, apesar de ter 10 anos de empresa, crescendo muito recentemente, e algumas coisas que eles fazem diferentes na OMI que eu acho que vale a pena a gente falar aqui no podcast. Cara, então, eu sei que você tem uma jornada empreendedora comprida já, e você gosta de ficar mais ou menos uns 10 anos no mínimo em cada empresa, né? A primeira empresa que você montou era uma empresa mais de serviço, consultoria. Como é que era a primeira empresa? Era uma empresa de RP também, de software de gestão empresarial, só que o alvo era um mercado totalmente diferente, era um mercado de grandes indústrias. Então, pra você ter uma ideia, meus clientes na minha vida anterior eram empresas tipo ArcelorMittal, CIO engravatado de grandes empresas. Nissin, Ajinomoto, Bridgestone, Bandag. Você concorria com SAP, então, com todo mundo grande. Exato. E como você deve imaginar, minha vida era difícil, bicho. Era difícil, porque depois de 13 anos de empresa, era todo mês igual. Todo mês você tirava 3 clientes daquele concorrente nacional que todo mundo sabe o nome, e aí perdia 3 clientes para aquele concorrente alemão que você sabe o nome. Então ficava trocando 6 por meia dúzia. Foi uma jornada difícil, cara. Você crescia, mas você sentia que estava andando de lado? Meio que isso? No momento que você percebeu que estava difícil demais para valer a pena continuar? Na verdade, a gente entrou nesse game muito tarde. Em termos de mercado, né? Exato. A gente saiu correndo. O trem já tinha partido, a gente saiu do carro correndo, pulou, pegou a traseira, foi arrastando, se arrebentando todo no caminho. Isso era início dos 2000? Como é que era? Isso era 2000, porque se você lembrar bem, 2000 foi o bug do milênio. Então, uns 3 anos antes, 3, 4 anos, todas as empresas grandes foram investir num RP ou trocar o sistema que tinham, e aí já tinham um software. Então, de repente, eu me encontrei num jogo de soma zero. Ou seja, você só ganha um cliente se alguém perder. É um mercado limitado, 40 mil empresas de porte médio para cima, médio grande para cima no Brasil. Todas elas têm um software, então você só ganha um cliente se alguém perder. Então a vida estava difícil. A empresa andou, cresceu um pouco, mas estava andando de lado. Essa é a verdade. Deixa eu voltar atrás então um pouco. Por que você começou essa empresa? Você estava muito pilhado, vou empreender? Ou você estava em tecnologia e decidiu? Como é que foi essa... Foi por acaso, cara. Foi por acaso. Eu comecei um pouco antes a trabalhar com software, porque antes eu trabalhava na Itautec. Eu era... Você é desenvolvedor? Técnico de laboratório, cara, porque a minha formação é eletrônica. Então, teste de circuito, como é que era na Itautec? Hoje, se dá pau no seu notebook, você joga ele fora e compra um outro. Há um tempo atrás, você trocava a placa. E há um tempo mais atrás ainda, você trocava o chip da placa que estava queimado. Eu era esse cara que achava o chip queimado. Ferro de solda e multímetro. Solda, osciloscópio, multímetro, vamos seguir o sinal, vamos entender. E assim que eu comecei... Eu entrei pelo hardware na informática, e para mim o legal era hardware, tá? Software era uma coisa, isso é fácil demais. Tá? E tanto que eu tinha uma namorada na época que ela era programadora. E de final de semana eu pegava os livros dela, eu olhava, pô, isso aqui é bico, bicho, isso aqui é muito fácil, você tem que ver Assembler como é difícil, né? E de repente, lá na Itautec, surgiu uma necessidade de criar um sistema que controlava os chamados de assistência técnica, né? E daí começa o Jacques, né? Aquele francês. Já que faz o chamado, faz também o estoque das placas que você troca, dá para o cliente emprestado, enquanto está a dele em manutenção. Já que faz o controle das placas, já emite a nota. Mas você foi informatizando sua área. E aí, de repente, eu tinha feito no meu horário de folga, de finais de semana, eu tinha feito o sistema que estava controlando tudo lá. Ganhou hora extra, tudo? Para fazer isso? Claro que não. Eu fiz porque eu estava afim de fazer, né? E de repente, alguns colegas que trabalhavam comigo começaram a falar assim, quer saber, Marcelo, tem uma empresa lá que eu atendo no hardware aqui pela Itautec que precisa de um sistema exatamente como esse. Vai lá. E 6 meses depois eu estava fora da Itautec já
empreendendo com software, isso com 20 e poucos anos. Agora, já que você falou que você é um cara técnico, que hardware é difícil e software é fácil, que você programa? Qual linguagem você programava nessa época? Cara, eu programava primeiro em Assembler, né? Depois em C, né? E aí eu fui pro Clipper. E, pô, o Clipper é uma maravilha, né, cara? Eu nem tô programando, eu tô só falando e tô... Bom, e nessa época que você ficou, então, na sua empresa, que durou mais ou menos 10 anos, como é que você decidiu que você não ia continuar mais nela? Como é que foi a migração ou a transição do Marcelo dessa empresa para ONU? Olha, eu acho que a primeira coisa foi uma mudança de cabeça minha. Eu tinha uma cabeça muito técnica. Eu era um programador e a gente fazia um negócio de jaleco branco. A própria linguagem de programação era nossa. A gente fazia o compilador, a máquina virtual, umas coisas assim muito legais. E eu sempre via que o melhor produto é o que ganha o mercado. E era essa a minha mentalidade. Depois de um tempo eu comecei a perceber que tem um jogo a mais muito importante, tem um jogo comercial, um jogo de marketing, um jogo de distribuição, falando de forma mais genérica, que ele faz com que nem sempre, aliás, boa parte das vezes não é o melhor produto que ganha o game. É o mais bem posicionado no mercado, é o mais bem estruturado para escalar vendas, para criar uma máquina de vendas. Isso eu fui aprendendo a duras penas, tá? Dentro da minha empresa anterior. E eu comecei a ser aquele sócio, eu tinha mais alguns sócios, aquele sócio extremamente chato, que começa a encher o saco. Cara, olha o que a Microchip está fazendo, o que a TOTOS está fazendo, a gente não sabe vender, E depois de uns anos, você sendo esse sócio super chato, os seus outros sócios se enchem o saco e falam assim, Marcelo, você fala demais. Então, por que você não faz? E foi isso que aconteceu. Eu assumi, de repente, comercial e marketing dessa minha empresa anterior, só que eu tinha uma crença muito forte que vendas é uma ciência, não é arte. Todo mundo queria me convencer que não, é relacionamento. Ler o seu cliente, negociar e... isso é uma arte do relacionamento, dos contatos e tal. Cara, para mim isso é método, né? Isso é processo. Vendas qualquer um pode aprender e executar. Óbvio, se você for um cara expansivo, etc., você leva uma certa vantagem. Mas qualquer um pode aprender vendas, né? E com essa mentalidade, eu troquei toda a equipe, quase toda a equipe. Isso foi em 2009. Eu ia te perguntar o ano, 2009. Eu troquei toda a equipe em 2010. Eu assumi comercial e marketing e a gente vendeu mais durante 2010 do que os 3 anos anteriores somados. E logo depois da crise do 2008, 2009. Né? Exato, a crise de 2008. Mas o que foi legal foi que isso deu assim, uma capacidade da empresa respirar e a gente assumir os erros que nós cometemos. Tá? A verdade é uma só. A corrida que a gente entrou, que a gente correu, pegou o último vagão ali que eu falei, a corrida acabou. Nós não somos nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Ou seja, nós perdemos. E nunca a mentalidade foi essa. Sempre a energia foi, cara, eu estou entrando para ganhar. Eu estou entrando para ser o primeiro. E se tudo é muito errado, eu vou ser o segundo. Tá? E a gente perdeu essa jogada. Esse impulso comercial que a empresa recebeu deu assim a musculatura para você parar e falar e pensar, bicho, qual que é a próxima corrida? Essa a gente perdeu. Pô, pera um pouco, eu tenho uma corrida nova aqui começando, que é com pequenas empresas. Nesse país nós temos aqui 5 milhões de PMEs e 90% faz tudo na mão e os outros 10% usam um software parcial ali com tecnologia pós-Guerra Fria. Então, basicamente, tem o mercado todo à disposição. Então, nós incubamos dentro dessa empresa anterior uma célula para criar do zero um produto voltado para a pequena empresa, de gestão empresarial, de RP, voltado para a pequena empresa, porém completo, já sabendo, né, como fazer, como não fazer. E no finalzinho de 2013, a gente recebeu uma proposta de compra dessa empresa de um grupo internacional, um grupo americano, né? Obviamente, é uma decisão difícil, a gente levou um tempo para decidir. Acho que foi uns 2 segundos, mais ou menos, bem desse negócio, né? Só que eu estava totalmente in love com essa nova célula. Eu estava conectado naquilo
24 horas. E seus sócios não? Hã? Seus sócios não? Meus sócios não muito, eles não acreditavam tanto. Deixa o chato do Marcelo quanto resolver. eu. Pô, parece que aquilo estava lá tanto por mim, muito por minha insistência, sabe? E tanto que a gente fez um spin-off dessa célula, veio como parte do meu pagamento. Você negociou isso como parte do pagamento? Sim, claro, acredita em mim. Foi mais difícil negociar o passe daqueles caras que estavam naquela célula, que eram caras gênios, os melhores caras que já trabalharam comigo. Foi mais difícil negociar isso do que o preço da empresa. Você trouxe eles para Omni? Eu trouxe metade deles. Legal. Depois de um tempo que acabou meu no compete, eu trouxe todo mundo. Isso foi 2013? Isso foi outubro de 2013. Então, oficialmente, a OMI começou no finzinho de 2013 e começo de 2014. Legal. Deixa eu puxar um pouquinho, só para a gente passar para a OMI 100%. Como é que era o nome que vocês davam, ou você dava, para o Inside Sales daquela época? Como é que vocês chamavam essas coisas quando não tinha nome? Como é que você falou que é ciência? Como é que você desenhava esse processo sem ter caixinhas pré-definidas para poder atribuir? Cara, a gente não tinha um negócio chamado SDR, né? A gente tinha um pré-vendas. Depois, com um pouco de evolução do mercado, o pré-venda se tornou aquele cara que apoiava o vendedor na parte técnica. No comecinho, o pré-vendas era o cara que fazia a qualificação do cliente. Mas a gente não chamava de qualificação. Não chamava também de qualificação. Eu acho engraçado isso, porque eu sou dessa época também, né? E os termos que a gente tem hoje facilitam muito o entendimento de como o processo deveria funcionar. Mas alguns termos me cutucaram, Fala, então. me incomodaram. Por exemplo, SQL. Você diz o MQL, SQL, esse monte de coisa. Exato. Já tem o SQL, para mim, outra coisa. Exato, Structured Query Language. Para mim é linguagem SQL. Aí começou. Mas isso é um conflito geracional, isso aí. Isso é um conflito geracional. Sim, claro. Novas siglas sempre vão aparecer. Superamos. Mas então, quando você entrou para a Omni, então você era o único founder nessa época? Você tinha sócios na Omni? Eu tinha sócios, os outros saíram da empresa antiga, venderam e continuaram. Exato. E quando você montou a empresa, você tinha claro na sua cabeça qual seria a estrutura que você ia rodar? Ou era você e um time de devs e vamos tocar esse negócio? Cara, eu posso resumir que a Omni é uma história incrível de uma empresa que é absurdamente diferente do que eu pensei que ia ser. Comparado com o que você estava acostumado a fazer? Não, ou com o que você tinha planejado? Com o que eu tinha planejado. Massa. É absurdamente diferente. Eu acho que é, inclusive, por causa disso, que a maioria dos investidores de Venture Capital, eles analisam mais o empreendedor do que necessariamente o business. Eu acho que eles pensam assim... Eles pensam assim, que eles já me falaram, tá? Olha, a chance de qualquer startup dar certo é pequena. E se der certo não é do jeito que esse cara acha que é hoje. Então, eu tenho que analisar se esse cara é o cara que vai buscar o caminho que for para fazer isso dar certo. E vai vai ter coragem de dar as pivotadas, etc. E fazer whatever it takes para o negócio dar certo. E isso eu vivi. Tá? A Omni foi uma empresa que foi pensada para ter um time muito pequeno, ser uma bate-caverna ali de tecnologia super bem equipada e trabalhar totalmente online, quase sem gente, fazendo vendas online, self-service, e acabou que virou um negócio absurdamente diferente disso. São quantas pessoas hoje? Hoje 1.600. 1.600. E em mais ou menos 10 anos de empresa, vou fazer 11 agora, né? 10 anos, em outubro faz 11. E com relação a esse time inicial, o pessoal conhece a Omni com certeza, mas como é que é o pitch de 30 segundos da Omni? Como é que hoje você vende o que a empresa faz? Certo. Cara, Omni hoje é o provedor número 1 de software de gestão na nuvem para pequenas e médias empresas no Brasil. Por número 1, eu quero dizer que se somar todos os nossos concorrentes, não dá 50% da nossa receita. Da receita? Da nossa receita. E por RP, eu quero dizer o software que ajuda no dia a dia as empresas a crescer. Então, a gente tem toda a parte de gestão, serviços financeiros e educação. Tá? Educação é uma perna muito importante da Omni, e são assim, aquelas coisas que você imagina A e acontece B. Né? Primeiro,
a gente olhou o grande problema das empresas pequenas e viu, cara, o problema aqui é que elas não crescem. Empresa brasileira é um micróbio, cara. Tanto que uma grande empresa aqui no Brasil, uma média nos Estados Unidos, uma média aqui, uma pequena lá, e a nossa pequena é um micróbio. O cara nasce, começa a crescer um pouquinho e para. Na nossa ideia inicial de 2013, por que isso aí acontecia? Pô, porque nós estamos no país mais complexo da galáxia. Em termos de imposto, trabalhista, regulação, legislação, tudo mais. Nós temos pouco acesso a crédito, baixa educação. Então, tudo aqui é difícil, faz com que as empresas não crescem, uma parte fecha as portas nos primeiros anos. Então, falta um software de gestão que vai ser a fundação da empresa para esse cara crescer. Porque ninguém constrói um prédio na areia, né? Você tem que ter uma fundação forte. E, inocentemente, essa era a nossa visão lá no começo, né? Depois, isso daí foi evoluindo. A gente começou a ver que a relação entre as pequenas empresas e os bancos é muito complicada e muito onerosa. Você abrir uma conta num banco tradicional e há 30, 60 dias para você conseguir emitir um boleto. Então, beleza, eu vou prover serviços financeiros. Aí eu resolvo o crescimento. Anda mais um pouco e você vê que, peraí, cara, não tem sentido algum eu fornecer um software de CRM para alguém que não faz ideia que seja um funil de vendas. Não tem sentido algum eu fornecer um software de controle orçamentário para alguém que não sabe fazer uma projeção. Então eu tenho que também educar esse cara na regra de negócio básica. E assim se formaram os 3 principais pilares. São descobertas ao longo do caminho. Legal. Com relação a investimento, você quando começou, não pensou em pegar investimento de cara? Você pensou em... Pensei. Com quem você conversou? Como é que você levantou essa rodada? O primeiro cara que eu conversei foi o Edson Rigonati da Stella. Um cara sensacional. Ele é um dos VCs que eu admiro. Também. Tá? Pelo seguinte motivo. Muitos dos VCs você apresenta, faz seu pitch, mostra sua ideia, o seu projeto, e depois de um tempo ele te fala, cara, não vamos adiante. E com as desculpas mais esfarrapadas, tipo, não, isso daqui não está muito aderente à nossa tese de investimento. Bicho, isso você podia ter me falado 3 meses atrás, né? Mas de boa. O Edson, caras como o Edson, como o Patrick, são caras... da DGF, agora Alexa. São caras que te dão um não estruturado. Tá? Então, você sai com um não, mas você sai com uma lista de lição de casa. E volta a falar comigo, né? Se você conseguir consertar. E eles te conheciam de antes da OMI? Conheciam de antes da OMI. Então, o Edson, por exemplo, um cara que falou não para mim. E me deu assim uma lista de lição de casa. E eu até pedi ajuda para ele em alguns pontos dessa lição de casa. E depois que eu resolvi, eu voltei lá para ele. Com números melhores? Com toda a estrutura melhor, né? Com toda a estrutura melhor. E ele falou, bom, agora tem algo consistente para a gente ir em frente. Então ele foi o primeiro maluco que acreditou na gente. Isso é um negócio legal de comentar, porque o empreendedor que procura investidor e recebe aquele feedback negativo, a gente como investidor olha muito para quanto tempo esse cara demorou para implementar o que a gente conversou. Você percebe? Sim, é o coachability. Então e além disso eu tenho uma expectativa de esse cara matar isso aqui nos 6 meses. O cara aparece lá 2 meses depois com tudo diferente, fala, o cara é bem mais rápido. Então são sinais que a gente fala, cara, dá para confiar nesse cara. Então acho que esse relacionamento com o investidor é interessante, até como dica, né, para quem tá ouvindo, que trabalhe sempre o contato com o investidor, não buscando dinheiro, mas usando a experiência e o feedback dele como motor para você mudar suas coisas. O Edson, ele me deu o melhor conselho de fundraising que eu já recebi, tá? Ele é o seguinte, é muito parecido com o que você acabou de falar. É assim, se você quer conselho, pede dinheiro. Agora, se você quer dinheiro, pede conselho. Então, você não vai para o VC quando você está querendo precisando de dinheiro. Você vai lá perguntar para ele o que ele acha do seu projeto. E depois que ele deu as opiniões dele, você fala obrigado e vai embora. E se foi legal, quando você estiver na porta, ele vai falar assim, bichão, quando você for levantar a grana, me liga. Aí, opa, ganchei o cara. Então, foi o melhor conselho que eu já recebi
para levantar capital foi esse. E para você crescer a Omni nesse começo, então, você já começou a pensar em contratar uma faixa de gestão média, ou você pegou esse boi pelo chifre por muito tempo, centralizou bastante decisão? Como é que foi esse começo, os primeiros 4, 5 anos aí? Eu centralizei porque não tinha jeito. Eu naturalmente me tornei um cara que não centraliza muito. Tá? Eu não era, eu centralizava. Mas isso é algo que a gente tem que aprender, Yuri. Sabe? Quando você começa um business, basicamente você faz tudo. Então, se tinha que mandar um e-mail marketing, quem fazia? Eu. O spin-off era um estagiário mais 5 programadores. Tá? Então, se liga um cliente com um problema, quem que atende? Eu. Se tem que pagar uma conta, quem paga? Eu. Sabe? É a vida. E quanto tempo isso durou? Isso durou mais de um ano. Mais de um ano. Depois de um tempinho, você precisa trazer pessoas que te ajudam a fazer essas tarefas. Depois de um tempo, você precisa trazer pessoas que fazem sob a sua supervisão, mas não é mais você que faz. E depois de mais um pouco de tempo, você tem que ser o cara que garante que em cada posição tem alguém 10 vezes melhor do que você. Essa vira a linha número 1 do seu job description. É nessa fase que você está hoje? Sim, é nessa fase. E eu acho que aí também é onde entra você ter um bom conselho, sabe? Isso é uma coisa que muita startup eu acho que subestima. Você ter um bom conselho de gente boa que conhece do mercado. Em qual ponto que você decidiu formar um conselho? Foi por pedido de investidor? Desde o primeiro round eu já formei um conselho. 3 pessoas, 5 pessoas? Eram 3 pessoas no começo, hoje são 7 o meu conselho. São 3 representantes dos fundos, dos principais fundos que investem na gente, eu, meu co-founder e mais 2 independentes, caras de mercado que entendem bem da coisa. Você traz, um deles inclusive é o César, o founder do Gympass, que agora se chama Well Hub. E agora, nessa coisa do conselho que você comentou, acho interessante falar uma coisa. Mudou muito a participação do conselho daquela época, do começo, para agora. As questões são muito mais diferentes em termos de tamanho ou em termos de estratégia. O que é para o empreendedor ter noção do que é a diferença de um conselho que ele pode criar agora no primeiro investimento, um conselho consultivo que ele pode criar, com lá na frente, o que esse conselho teria que fazer? E se essas pessoas do conselho de 3 pessoas do começo são as mesmas do de 7, né? Não são. Esse é um ponto interessante. Todo cara de startup, ele fala assim, cara, eu tô nessa fase aqui que eu tô me matando, tô com 100 mil de receita recorrente mês só, mal paga minhas contas. Quando eu chegar em 1 milhão, aí eu vou estar bem. Tá? Quando você chega em 1 milhão, você vê que não ficou nem mais fácil, nem mais difícil, só ficou diferente. Os problemas mudam. Problemas mudam. E aí você fala assim, quando você está em 1 milhão, quando eu tiver 10 milhões por mês de receita recorrente, aí vai estar tudo tranquilo, cara. Não vai estar essa maluquice que está hoje. E você chega lá e, cara, não fica mais fácil. Você levantou mais grana, tem que retornar esse dinheiro também, né? Então, você tem que crescer mais a empresa. Mudam as responsabilidades, muda um monte de coisa. E se você não é um líder que consegue reconhecer isso ao longo do tempo, a consequência é que você vira o gargalo da sua empresa e ela para de crescer por causa de você. Tá? E de novo, eu volto no conselho. Tá? O conselho é super importante para apoiar nisso. Eu lembro, um dos meus conselheiros lá em 2019, né? Ele começou a virar para mim e falar, então, Marcelo, o que você acha de contratar um chefão comercial? Alguém que vai cuidar de todas as áreas comerciais. Eu falava, de jeito nenhum, cara. Isso aí, cara, eu amo vendas, isso é um negócio que eu quero fazer, então eu quero estar com o cara de canais, com o cara de vendas diretas, de marketing. E eu decidi estratégia. Tudo direto comigo. Né? E assim, o que ele estava querendo dizer de forma muito educada... Você está precisando... É que o que é necessário para tocar uma empresa daquele... já naquele estágio, é muito mais do que eu consigo dar. Tá? Então... Gente boa, seu conselho. Eu conheço conselhos que seriam um pouco mais diretos que isso. Sim, eles foram muito sutis nisso daí, né? Mas essa é a verdade. Vai ficando diferente. Então você, como líder, tem que saber se adaptar a esse momento diferente, senão a grande probabilidade é que você vai virar o gargalo de crescimento da sua empresa. Eu sei o que você acha, que
ninguém vai fazer isso tão bem quanto você. Acredita em mim, vai fazer melhor do que você. Acredita em mim, eu juro. Acho que os segredos são dois, né? Primeiro, saber que esse momento chegou. E segundo, achar o cara que você vai colocar nesse lugar. Exatamente. Achar o cara é muito difícil, tá? É muito difícil. Por isso que é importante quando você começa a formar uma gestão média, eu acho, garantir que sua gestão média, o líder de equipe, comece a pensar em quem é o cara que substitui ele. Porque pode ser que ele possa subir ou pode ser que ele não vai funcionar mais naquela posição. É uma regra dentro da OMI que todo mundo tem que ter um sucessor. Tem que eleger um sucessor, mesmo que seja extraoficialmente, né? Mapear o que falta nessa pessoa para ela sentar na minha cadeira. Tá? Se você não tem um sucessor, você não está pronto para crescer. Ponto. Vou te fazer umas perguntas mais diretas em relação a como você estrutura a gestão. Fica à vontade se eu não puder responder alguma coisa ou não souber o número de cabeça, né? Sua área de pessoas hoje. Você tem uma pessoa responsável pela área de pessoas e essa estrutura cuida de employer branding, essas coisas todas, ou você tem uma pessoa que você delega e fala, toca a área de pessoas, me fala qualquer problema. Como é que você enxerga isso hoje? Eu tenho uma pessoa onde eu defino a estratégia junto com ele, defino macro como tem que ser isso daí, e eu defino, não de cima para baixo, eu defino na conversa, na argumentação, com ele, com estudo, com conselho. Então a gente define como tem que ser e essa pessoa toca, certo? E a gente vai medindo os resultados que vão acontecendo ao longo do tempo. Então tem uma pessoa que toca isso daí e basicamente só vem para mim se algo der errado. Então a cultura que essa pessoa prega e distribui e evangeliza lá embaixo é a cultura do Marcelo ou a cultura da OMI? É a cultura da OMI que é a cultura do Marcelo. Exato, não tem como separar isso. Então, provavelmente você é muito orientado a resultado, pelo taxa de crescimento que vocês têm, sim, tanto que vocês crescem. Então, não sei se você é um cara que põe metas muito agressivas, mas como é que vocês fazem a gestão disso? É OKR? Como é que vocês entregam essa distribuição de planejamento para a empresa toda? A gente vem trabalhando OKRs há um bom tempo e é bem difícil, tá? Fazer direito, né? Fazer direito é bem difícil. Toda hora, depois você está lá no 3º ano usando OKR, você vê, cara, como que eu ainda estou conseguindo definir errado OKRs, né? Mas o fato é que também o que eu aprendi que tem que ser algo mais dinâmico do que se espera, do que isso está na literatura, né? Tem que ser algo que quando você entende movimentos de mercado, mudanças de estratégia, no ato você tem que rever as OKRs e quase a empresa inteira, de áreas que você acha que a princípio não vai impactar nisso, você tem que ir lá e rever. É o método principal, né? Porém... levemente adaptado quando necessário. Levemente adaptado quando necessário. Bastante adaptado quando necessário. E com relação aos números, né? Vocês levantaram bastante grana até hoje, tem um aporte recente, inclusive. Sim. Qual foi o total que vocês levantaram de grana já? No total a gente levantou perto de 130 milhões de dólares. São 600 milhões de reais, quase então 600. meio bi de real. Meio bonito. bi um pouco. Ao longo de quanto tempo entre o primeiro aporte... o primeiro aporte foi em 2014 e o último em 2011. Certo, 2011. Então você tem... 2021. 21. Você tem dinheiro de caixa desse aporte ainda? Tenho ainda. Então eu queria puxar um pouquinho com você, porque inclusive saiu há pouco tempo uma notícia, sempre falam, a famosa fama da OMI de entrar no break-even quando precisa e sair do break-even quando precisa. E um criador de startup que está em começo da tração, ali no crescimento inicial, o cara raramente consegue pensar na possibilidade de chegar perto do break-even, ele está sempre precisando de dinheiro. Sim. Você tinha uma noção muito clara de que, olha, eu tenho tantos clientes, vou crescer tanto, estou colocando tanto por mês, meu ticket é esse, eu sei quanto eu vou crescer, então eu posso ser agressivo no crescimento. Consequentemente, eu posso segurar a caixa, posso soltar a caixa. Quais são os períodos em que você precisou... Cara, eu preciso segurar a caixa, nós estamos com um problema. E como é que foi a decisão de, não, temos frente, vamos embora... Teve 2 períodos bem diferentes, tá, Yuri? Teve um deles onde eu estava gerando caixa. A empresa estava crescendo 300%, 400% ao ano, só com dinheiro que gerava do próprio caixa da empresa. E foi nesse momento que eu cometi um dos grandes erros da jornada, que foi falar assim, eu não vou mais levantar capital, e eu vou me afastar de todo mundo de VC, mercado financeiro, vou seguir minha trilha, daqui para frente é isso. A última que eu levantei foi o Seed e toca para frente a coisa. Isso foi que ano? Isso foi em
2016. 2016. Tá? E esse foi um baita erro. Tá? Por quê? Porque o motivo que a gente estava indo tão bem é que nós criamos um modelo de distribuição diferente de todos os 100 concorrentes que a gente tinha na época. Desses 100, hoje, se tiver meia dúzia, é muito. Tá? Mas todo mundo fazia o go-to-market da mesma forma, que era o quê? Marketing digital, inbound, mídias sociais, atrair o cliente, dar um trial e depois põe o seu cartãozinho de crédito via um cliente pagante. Aliás, a Omni foi pensada assim, originalmente. De repente, a gente viu assim, cara, tá indo mal isso daqui, porque a concorrência nas palavras-chave, etc., tá cada vez muito mais caro. brava. Tá tudo ficando muito mais caro, e o game que está colocado aqui é o game chamado VC2G. Você já ouviu falar, né? Quem levanta mais grana com Venture Capital para dar na mão do Google. Né? Que é onde vai toda a receita, vai para o Google, Google é Meta. No fim vai... Hoje em dia Meta também. Né? E a gente encontrou um modelo diferente de go-to-market através de parcerias com escritórios de contabilidade. O contador levar para o cliente, Exato. Vai ficar mais barato, vai ser melhor. Ganha, porque a gente transforma 5 dias de trabalho de um contador em um dia. Sabe, na maioria dos casos, os bons contadores não estão nem interessados em comissão, cara. Tamanho problema que a gente resolve para eles. E a gente começou a surfar essa onda, a empresa de repente... Então você achou um canal que distribuição é excelente, excelente. Não preciso mais de dinheiro de VC, porque eu vou surfar essa onda sozinho. Exatamente. E o que você acha que você devia ter feito nessa hora? Cara, nessa época eu passei por uma mentoria na Endeavor. Eu participei do processo da aceleração do scale-up. Hoje eu sou empreendedor em Endeavor. Quem que era a pessoa que tocava isso lá com você? Você lembra quem que era a gestora da sua... Era a Mafê. A Mafê está lá até hoje, firme e forte na Endeavor. E o meu mentor era o Martin Scobari, o chefão da GA. Cara sensacional, assim, uma delicadeza de homem, né? Ele olhou os números, olhou as coisas assim, perguntou, Marcelo, esse número é verdade? Eu falei, é. E essa retenção aqui é verdade? É. E esse LTV/CAC é verdade? É. Então por que você não está pondo 10 milhões em vendas, de dólares em venda? Você é um débil mental ou é um autista só? Mas o que ele estava querendo falar com esse jeitinho meigo é o seguinte, cara, você criou uma onda nova. Se você não pôr muita força na sua... Agora, você vai ser atropelado. E outro cara que levantou muito capital vai vir e vai surfar a onda que você criou e você vai ficar em segundo. 2 pontos interessantes aí, né? O Rigonati gosta muito daquela coisa de achar o seu canal de distribuição. Você tinha achado o canal que funcionava e num canal bom seu e ele estava dando certo. Sim, eu tinha achado a Normandia. Perfeito. Né, como o Rigonati adora falar. E a coisa estava dando super certo. E ao mesmo tempo tinha muito concorrente naquela época, né? Então você estava... Eu lembro naquela época, sistema de RP, SaaS, tinha um monte no Brasil e fora. Uma pancada. E aí, então, o que é a ideia? Acho que é legal traduzir isso para o empreendedor, né? A gente não pega capital quando você está precisando de dinheiro desesperadamente. Você pega capital quando você cravou uma fórmula e agora se eu colocar dinheiro, eu vou conseguir crescer em velocidade. Você usa capital para crescer em velocidade. Isso é mais rápido que os outros. No meio dos investidores, isso se chama use of proceeds. Se você tem um bom use of proceeds, ou seja, como que você vai gastar essa grana, cara? Eu tenho esse modelo de vendas, por exemplo, que eu já testei, ele funciona, esses são os indicadores e ele parece ser escalável. Cara, é a hora de você pegar capital e ir com muita força, fazer 5 anos em 2 anos no máximo. E aí eu fui atrás de levantar a nossa Série A. E eu tive um hard time para levantar a Série A. Por quê? Porque eu fiquei totalmente afastado do mercado. O mercado que também era muito mais incipiente lá para 2017, 2018. Tanto que eu levei quase 1 ano com números assim, unit economics maravilhosos, LTV/CAC de 2 dígitos e tal. Eu fiquei 1 ano para levantar um round. E você chegava a falar um cara, falava assim, quem que é esse cara? Tá sumidão, não conheço. Pois é. Que alguém conhece esse menino? Exato, isso aqui é verdade. Pô, bicho, se fosse verdade, eu tinha ouvido falar de você. Eu tô no mercado aqui, bicho. Você tem essa pretensão também, né? Todo mundo que é bom, eu sei, tá mapeado, eu conheço. É isso aí. Que bom que a gente não precisa sempre deles. Bom, mas
Então, quando você pegou então essa decisão foi, você levantou a série A e caiu matando em cima do canal de distribuição que você tinha definido. Deve ter crescido muito nessa época. Cresceu bastante nessa época. Então, o que foi a reversão do tipo, cara, eu não posso. A pandemia te bateu e você teve que segurar a caixa? Como é que foi? Então, foi exatamente isso, foi a pandemia. O cara precisando cortar custo. Olha, na verdade, foi um susto. Foi mais um susto do que qualquer outra coisa. Até participando pela Endeavor, né, eu comecei a fazer calls com outros empreendedores da Itália, do Reino Unido, e que eles sempre estavam 2, 3 semanas na nossa frente na pandemia, não sei se você lembra. E aí quando os caras me explicaram, aqui tá em lockdown, bicho. Ninguém anda na rua. Eu disse, como assim, cara? O comércio está fechado? Sim, a porta está fechada, o restaurante está fechado, a fábrica está fechada. Aí você fala, cara, então a coisa é braba. E quanto tempo vai ficar assim? Ninguém sabe. Pode ser 1 mês, pode ser 6, pode ser para sempre, ninguém sabe. E aí é que bateu aquele medo, né? Então voltou a ser a prioridade o quê? Continuidade dos negócios. Eu tenho aqui milhares de clientes que precisam de mim. Eu não posso deixar ninguém na mão. Eu tenho que ter garantia que o negócio vai continuar. Então a gente fez um ajuste, cortamos despesa de marketing, cortamos algumas pessoas na época e imediatamente colocamos a empresa no break-even. Na verdade, a gente se preparou para perder 36% da nossa receita do dia para a noite, sabe? E a boa notícia é que nós perdemos só 2,3%. Ou seja, o business se provou mais resiliente até do que a gente mesmo esperava. Talvez porque o nosso cliente é uma pequena empresa, mas não tão pequeno. É aquele cara com 5, 10 funcionários, né? Então, enquanto ele ainda tem que emitir uma nota, controlar o estoque dele, ele não pode ir lá e cancelar o software dele só para economizar 300, 400 reais por mês. Ao contrário do marketing, do RH dele, que são na teoria os primeiros que eles cortam, né? Não tem como eu mexer na estrutura da empresa rodando, processo automatizado e tudo, né? Faz sentido. Mas a gente colocou a empresa em break-even, depois viu, opa, tá tudo bem. Volta pro burn, volta para crescer. E aí, você pegou um Series B depois disso? Depois eu peguei, o Series B eu peguei antes. Antes disso. Para segurar a pandemia. E até foi bom, porque e follow de todos os investidores que estavam com você. Sim. Isso fez com que eu entrasse na pandemia com caixa cheio. A série B. Timing também é importante, cara. Timing é importante. E eu queria puxar com você uma coisa legal. Vocês fizeram algumas aquisições também, né? Sim. E suas aquisições são todas para quê? Complementar produto, ter uma oferta melhor para o cliente. Foram 7 empresas, se eu não me engano? Exato, foram 7 M&As, todas elas buscando uma das duas coisas, ou preencher gaps de produto que a gente tinha. Para ficar mais rápido do que desenvolver. Exato, são decisões buy or build. Né? Ou então, para ajudar a trazer mais para perto o nosso canal, que é o contador. Então, a gente adquiriu empresas que, por exemplo, fazem gestão de processos para escritório contábil. O nosso principal objetivo com isso era estar mais perto, ajudar mais o contador, estar mais e mais na vida dele. Foram 7 M&As, 6 deram certo. Então, acho que a gente tá bom na média. Bom demais. E para trazer, esse tamanho de empresa era quanto? 20, 30 pessoas ou bem mais que isso, as empresas que vocês compraram? Olha, tinha empresa já de uns 120, de umas 120 pessoas, tem empresa de 15, então, 20. Varia. Mas, de qualquer forma, é algo extremamente time consuming, tá? É isso que eu ia falar, porque 7 aquisições em poucos anos, colocando os caras para dentro, adequando os times, reposicionando as pessoas que estavam tocando as coisas lá. E ainda conseguindo ser produtivo. Se você não tem um time bom dentro da empresa, melhor do que você, tocando cada área, você não tem tempo para isso. Porque não adianta, cara, M&A de startup é você, é o founder, tá? Porque você tem que do lado de cá e do lado de lá. Exato, você tem que chegar, olha, analisa da seguinte forma, você tem que chegar para o founder de uma startup que o cara tem um sonho. Normalmente o sonho é tocar o sino da Nasdaq. E você tem que chegar para ele e convencer para ele que o sonho dele junto com você é melhor do que o sonho dele. Sabe? Para ele falar, pô, legal, eu vou abrir mão do meu sonho, vou me juntar com você e vou junto com você. Cara, isso é muito, muito time consuming. Uma das coisas que é legal comentar também para quem está ouvindo é que quando você recebia uma oferta de compra, né?
alguém fala, eu estou interessado em comprar bônus, começando a comprar vocês, eu acho que existe uma coisa que é muito saudável, que é você trocar times entre uma empresa e outra por algum tempo antes de tomar uma decisão de prosseguir ou não na aquisição. Vocês chegaram a fazer esse tipo de coisa, não? A gente tem um hack levar um para cara, isso. A gente tem um hack para isso, tá? Algumas empresas que a gente adquiriu... Olha só, deixa eu voltar um passinho aqui. Quem gera lead para a gente é escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade aqui é um pouco contraintuitivo, né? Você que sabe que o Brasil é o país mais complexo da galáxia. Deve ter muito contador. Imagina que o contador é verticalizado, ele é especializado num segmento. Só faz porque aqui. É impossível você, dentro de uma pequena empresa que é um escritório de contabilidade, você ter lá conhecimento de varejo, serviços, saúde, importação, exportação, indústria. Mas é exatamente assim que são. Tá? Eles são todos generalistas. Então... e nós, como provedores de ERP, não tem como a gente ser bom em tudo. Então você tem que atrair parceiros que complementam a sua solução para você ser capaz de atender qualquer tipo de empresa. Porque é isso que o contador te passa. Uhum. Ele te passa qualquer tipo de empresa. Né? Se você falar assim, eu só vou atender os seus clientes do segmento X, ele já desanima. O contador já desanima da parceria. Tá? Para isso daí nós tivemos que atrair parceiros. Então a gente criou um marketplace de soluções integradas. Uma vez que você tem isso em casa, cara, é muito bom. Por quê? Porque você começa a... Analytics. O que está aparecendo mais ali? Não só isso, o lado humano também. Você começa a ver, cara, quando deu um problema sério num cliente, como o cara se comportou? Como que ele resolveu a coisa? Ele pôs a culpa nele ou pôs a culpa no cliente, né? Então você começa a ver como que o cara opera. E aí você vai para um movimento de aquisição muito mais tranquilo, que tem um fit cultural. Esse cara enxerga o cliente, o mercado, do jeito que você enxerga, né? O nível de tolerância dele... Isso é uma outra história, tá? Deixa eu fazer esse parênteses que é engraçado. Da minha empresa anterior, tempo é seu. Eu atendi a Cargill, né? E um dia lá na Cargill, eu ouvi um pessoal falando, eu estava lá numa reunião, ouvi um pessoal falando do percentual de pelo de rato no chocolate, percentual. Eu falei, para tudo aqui. Como assim, percentual de... Sim, existe um nível tolerável aceitável de pelo de rato em chocolate. Eu falei, cara, isso é um absurdo, não existe nível tolerável, é zero. Ele falou, não, cara, cacau e rato são duas coisas indivisíveis. Então, existe um nível de aceitável de pelo de rato no chocolate. Então isso virou uma brincadeira interna até hoje, né? Cara, qual é o nível aceitável para esse cara de pelo de rato no chocolate, entendeu? Você vê como ele atende os clientes, como que ele trata quando tem um erro no ser extremamente rigoroso a qualidade, entendi. Exato. Então, essa convivência faz com que você tenha muito mais segurança, tá? em fazer um M&A. Entendi. Bom, para os próximos passos agora, você deve dar uma parada com os M&As por enquanto? Sim, por enquanto sim. Por quê, né? Porque eu vou dar um tempo. E qual que são os próximos passos da Omni para os próximos 2, 3 anos aí? Continuar expandindo? Vocês pensam em ir para fora do país? Vocês pensam em focar só no Brasil? Existe pressão dos investidores para expandir geograficamente? Não. Ou criar novos segmentos? Como é que é o Marcelo pensando em estratégia para frente? Vamos lá. Nos últimos 10 anos, empresas como Microsoft, Sage, Intuit gastaram dezenas de milhões de dólares tentando entrar no mercado brasileiro. E todas elas falharam múltiplas vezes. Tá? Por quê? Porque o Brasil, cara, é muito complicado. De novo, nós somos o país mais complexo da galáxia. Então, atender a nossa legislação não é um negócio que você põe on the top do software já pré-existente, é algo estrutural. Você falar assim, eu vou me creditar de 50% do IPI porque eu sou uma indústria, estou comprando de um distribuidor e isso vai entrar no meu custo de produto, cara, isso é barbaridade, né? E, infelizmente, tudo isso daí que a gente tem aqui no Brasil, que para nós é uma barreira, né? Para qualquer um com muita grana falar, eu vou acompanhar, vou chegar no que vocês vão... Então, se ele começar agora, a gente está pelo menos 5 anos na frente. Infelizmente, o flip side, né, é negativo. Ou seja, para a gente rodar fora do Brasil, não é só tirar toda a bagunça da legislação brasileira. Lá é diferente. Então, os processos de negócio são diferentes, porque a legislação é diferente. Então, para a gente seria começar do zero.
A boa notícia é que o mercado brasileiro é imenso, todo ano se criam 2,5 milhões novos de empresas, e eu acho que a gente tem uma missão muito importante aqui, que está muito longe de ser cumprida, sabe? As pequenas empresas no Brasil, elas empregam perto de 70% dos empregos com carteira assinada. Cá entre nós, né? 100% dos sem carteira assinada, que também existe, e é responsável só por 24% do PIB. Então, se a gente ajuda a pequena empresa a crescer, eu tenho certeza que nós estamos agindo na causa raiz da maior parte dos problemas sociais e estruturais nossos. Se a pequena empresa cresce, ganha dinheiro, gera esse mais cara emprego, vai contratar mais renda, vai precisar de gente mais especializada, vai pressionar o sistema educacional. A gente entra numa espiral positiva só com o poder do empreendedor, cara. Não precisa esperar reforma tributária, não precisa esperar reforma legislativa, nada. É só a gente e o poder do empreendedor usando a tecnologia para ser o contrapeso do peso Brasil. Tá? Então a gente está muito longe ainda de falar, cara, essa missão tá cumprida para pensar em ir para fora. Você pode só manter seu plano atual e crescer e double down nos canais. Exatamente. Legal. E tem um restinho de dinheiro da Porsche, então tem fôlego. Caso precise de um novo, vai ser relativamente fácil conseguir. Bom, cara, muito obrigado pelo tempo aí e por tudo que você falou. Muito legal ver essa trajetória e saber que tem empreendedores que estão, assim, com essa endurance para tocar esse negócio desse tamanho. Acho que eles vão crescer bastante ainda. E se quiser deixar algum recado, algum conselho, ou uma leitura, ou alguma coisa que você gosta de consumir de conteúdo para o pessoal que está ouvindo, fica à vontade aí. Cara, eu acho que a dica que eu vou deixar, eu já falei de certa forma, é você estar perto do ecossistema de startups. Não fica longe, tá? Não fica fechado numa sala falando eu não preciso disso. Você não sabe que você precisa. Tá? Vai lá, quando você encontrar as respostas, você vai falar, cara, eu devia estar fazendo essa pergunta. Você aciona a sua rede antes e precisa dela depois. Então, se aproxima do programa de startups do Sebrae, de aceleradoras, do mercado de VC. Fica junto, tá? Porque você, primeiro, vai começar a ter respostas para perguntas que você não sabia que você devia estar se fazendo. Tá? Você vai ser exposto a modelos de negócio. Referências diferentes. Exato, onde você vai poder economizar muito erro que você poderia cometer. Muitas das coisas que deram certo na OMI, eu não sabia que ia dar certo, mas eu tinha certeza do que não ia dar certo pela minha experiência anterior. Tá? Então, é muito importante você se aproximar dessa comunidade, porque vai te encurtar demais o caminho, vai te ajudar a conhecer gente, a ter contato para conseguir talento também. Então, não fique isolado. Cara. Você está começando a sua startup, não fique isolado. Boa. Muito obrigado, cara. Valeu. Prazer. Gente, é isso aí. Mais um episódio do Podcast A Jornada do Sebrae Startups. A gente volta para gravar o último episódio daqui a pouquinho, então espero que vocês tenham gostado. E acessem a OMI, quem não usa, fala lá com... Vocês têm alguma coisa do tipo... Entra no site, clica, já compra, então site, pronto, PLG. Entra no chat, marca uma demo, faz um trial. Que o Marcelo vai ficar feliz. Fala com o Itaú, que é parceiro nosso também. É verdade, tem isso. É isso, pessoal. Até a próxima, então.